Diagnóstico não define o que? Atividade. Adaptação. Diagnóstico não define adaptação. Eu falei agora com você, mas o diagnóstico dele é baixa visão. Então você vai usar fonte ampliada. Isso aí é uma generalização, pode não funcionar, dependendo do meu aluno. Porque dependendo da baixa visão que o meu aluno tem, ele pode precisar de fonte ampliada com alto contraste. Ou ele pode precisar de fonte ampliada com um nível de ampliação acima do padrão, acima de determinado tipo. Ou não, ou determinado tipo de ampliação pode ser demais. Ou ele não precisa de alto contraste. E por aí vai. Tem um monte de outras necessidades específicas que no diagnóstico não diz. O diagnóstico não revela o tipo de adaptação que eu vou usar. Por isso que uma apostila de atividades adaptadas pelo diagnóstico é um material didático que não vai ajudar você. E a gente volta no início da nossa conversa. Professor tem professor. Professor é ensinar, né? Função é ensinar. E criar material didático já é uma outra coisa. Percebe? É uma outra coisa. Alguns professores entendem que eles precisam criar seus materiais didáticos para poder funcionar. Né? Principalmente quando é que hoje em dia nossa, né? Hoje em dia a gente tem livro, né, na escola e muito livro na escola, né? Antigamente, não sei se você vai lembrar disso, mas antigamente não era assim. Quem está aqui na live comigo que quando fez escola, vamos lá, vamos voltar algumas décadas no passado. Vamos lembrar quando a gente era criança, menino, menina, pirralho, pirralha, pequenininho. Lembra e pensa aí comigo agora dos livros. A quantidade de livros didáticos, material didático que você tinha na escola. Não pensa em agora, não, porque agora a gente tem uma abundância de materiais didáticos, né? No meu ponto de vista, mas você tinha acesso a essa mesma quantidade de material didático que você tem hoje? Você acredita que as crianças de hoje têm acesso à mesma quantidade de material didático das crianças de 20, 30 anos atrás? Ou até mais, 40 anos atrás? Quando você rodava a atividade no mimeógrafo, ou quando os seus professores na época rodavam essa atividade no mimeógrafo, eles estavam criando material didático. Eles estavam criando material didático, não é? Concorda? Era a criação de material didático. E muitas das vezes eles não tinham nem referência para fazer esse material, igual a gente tem hoje, essa quantidade enorme de referência. Né? A gente faz uma pesquisa no Google e vem trilhões de resultados. Uma palavra que a gente coloca aparece várias ideias. Antigamente, talvez não fosse tão fácil assim conseguir referência de material didático, o professor tinha que imaginar ali e criar. E a vantagem dessa época era que, quando o professor criava esse material, ele criava pensando nos alunos que ele tinha. Entende? Né? Ele criava esse material pensando nos alunos dele. Porque ele criava com uma finalidade. Olha, eu preciso ensinar X. E essa é a minha turma. E eu não preciso de um material didático. Não tenho a atividade que eu quero. Não tenho o texto que eu quero. Não tenho o tipo de enunciado. Não tem opção, não tem onde conseguir. O que eu vou fazer? Vamos criar. E a professora ia lá, se aventurava, usava até o mimeógrafo mesmo. E pensava na atividade, no material didático, para a turma que ele tinha, para ensinar o que ele precisava ensinar. E isso, vamos chamar de trabalho artesanal, né? Porque era feito à mão, né? Feito à mão porque não tinha computador. Então, era feito à mão, pelo menos nas escolas não tinha computador nessa época. Mas, e computador era coisa de era muito caro ter um computador. Há 20, 30 anos atrás era caro demais ter um computador. E aí ele pensava, e isso gerava, tem uma vantagem nisso daí, uma vantagem que às vezes a maioria das pessoas pode não enxergar, que é o material era personalizado. O fato desse material ser personalizado torna esse material um material até mesmo adaptado para aquele público ali, que não poderiam não ter alunos com deficiência.
ou transtorno de aprendizagem. Mas o fato desse material ser personalizado para aquela turma, adaptado para aquela turma, para aquela realidade, para aquelas pessoas que estavam ali, para aquela cultura, para aquele momento que eles estavam vivendo, com o vocabulário deles, para a idade deles, para o que fazia sentido na comunidade deles, no bairro deles, tornava o aprendizado mais fácil e mais rápido. Hoje, nós temos um material que é criado por uma pessoa que a gente não sabe quem é, numa época que a gente não sabe quando que foi criado. Você pega um livro didático e fala, esse livro foi criado quando? Ah, o livro foi criado há 10 anos atrás. Aí fala, nossa, esse livro foi criado há 10 anos atrás? Será que as crianças de 10 anos atrás pensam igual essas crianças de hoje, 2022? São as mesmas crianças? São os mesmos jovens? Os mesmos adolescentes? Será que essa pessoa que criou esse livro há 10 anos atrás conhece as necessidades da minha turma hoje? Eu não estou falando nem de pessoa com deficiência. Percebe? Estou falando de uma maneira global. Todo mundo. Existe uma defasagem de tempo, espaço e vocabulário e cultura. E por isso que muitos alunos têm dificuldade de aprendizagem. Por isso que muitos alunos têm dificuldade de entender, ficam entediados, ficam desmotivados, indisciplinados, porque tem uma coisa ali, um material que ele está trabalhando que não conecta com o que você diz em sala, com o que você pensa, inclusive, como professor. Porque você está ensinando uma coisa mais atualizada, você está pesquisando, você está querendo inovar, querendo colocar para frente o conteúdo, trazendo coisas novas, está olhando conceitos novos, né? Porque você é apaixonado por o que você ensina, você se especializou naquela área e escolheu se especializar nessa área que você leciona. E isso é incrível para você e você está sempre antenado nas novidades, só que isso você tem um material que te puxa, que te segura, que te amarra. Eu quero avançar, eu quero ir para frente, mas o material é ultrapassado, é engessado. É um material didático pronto, né? E uma apostila tem essa característica, né, de você te deixar preso. E quando a gente pensa numa apostila de atividades adaptadas para um diagnóstico, a gente percebe que isso vai afunilando, né? Tem uma apostila, um livro didático sobre uma matéria que está parada lá no tempo e para os alunos de hoje não faz muito sentido. Agora, uma apostila de uma matéria criada pensando numa deficiência, a chance disso funcionar diminui muita coisa. Diagnóstico não define a atividade adaptada, né? Diagnóstico não define o objetivo educacional, não é porque o aluno é autista que a gente precisa trabalhar necessariamente aquilo. Isso não faz sentido. Diagnóstico não define a atividade, não é porque o aluno tem um tal de diagnóstico que a gente precisa entregar atividade naquele formato. Ah, esse tipo de adaptação aqui funciona melhor para alunos com autismo. Não, isso não funciona. Isso não existe. Não existe. Então, por isso que a ideia da apostila de atividade adaptada vai ficando cada vez menos atrativa.